A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex e trago a você a mensagem da palavra do Senhor, amém? Creio eu que você todos os dias fica na expectativa, na espera de que essa mensagem chegue ao seu aparelho, amém? Então vamos aprender um pouquinho mais? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23 ao 27. Eu vou ler a você. Está escrito assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém? Essa mensagem de hoje vai deixar claro para você que a situação que estava acontecendo ali era praticamente um teste de Jesus, para nos trazer uma lição, para nos trazer um entendimento. E eu quero hoje, pela manhã aqui, mostrar para você que esse entendimento é simples. Você tem que tomar coragem e agir. Então o título dessa mensagem é: O que fazer em tempestades? Aí eu pergunto para você, o que fazer em tempestades? Primeiro, o que é tempestades? Né? Vamos pegar aqui a tradução certa de uma tempestade, né? O significado de uma tempestade. Tempestade, no original, é uma agitação atmosférica. Ela é violenta, ela vem acompanhada de chuvas, às vezes granizos, muito vento, muitos raios, trovões. É um grande temporal. Porém, tudo isso, quando começa a acontecer, muitas das vezes começa a atrair sobre nós e sobre os que estão juntamente conosco confusões, problemas, dificuldades de agir naquele momento, né? Mas para nós essa tempestade é o acúmulo de problemas, quando tudo se ajunta ali. De repente o marido quer se separar, a esposa não confia mais no marido, começa a discutir. De repente os filhos começam a se envolver com coisas erradas, ou um deles ficam desempregados, começa a trazer aquele acúmulo de problemas, né? E a pessoa não sabe lidar com aquele tipo de situação. Agora, a Bíblia Sagrada, ela mostra para nós que todos os tipos de problemas têm soluções, e nós temos que saber passar por eles. Muitos problemas somos nós que caçamos, que procuramos aqueles problemas. Outros problemas vêm até nós e nós temos que aprender a enfrentá-los, a passar por eles. No caso do texto que lemos, Jesus entra no barco e os seus discípulos juntos com ele. Aí vem a tempestade e eles acham que vão morrer, porque a tempestade começa a balançar demais o barco, eles não sabem mais o que fazer, aquele desespero toma conta, eles tentam tirar a água do barco e não adianta, tira um balde e entra 3 baldes de água, e cada vez mais aquele vento soprando para um lado para o outro, as ondas muito altas, e o mestre está dormindo lá na polpa. Como vai resolver essa tempestade? Como? Mas Jesus diz a eles que eles são homens que têm uma pouca fé. Não é o crente bully, como todo mundo gosta de fazer uma pequena brincadeira. O crente bully é aquele crente de pouca fé, homem de pouca fé. Não estou fazendo brincadeira com a palavra de Deus, mas estou dizendo para você que são crentes que possuem uma pouca fé. A fé deles são minúsculas, são pequenas e não conseguem agir. E aí você me diz para mim assim: mas irmão, por que eles não tinham tanta fé? Porque nunca quiseram deixar aquela fé entrar dentro deles, porque andavam com Jesus, viam seus milagres, né? Aí alguém pode agora dizer assim para mim: mas pastor Alex, como é que eu faço para adquirir mais fé? Simples. A fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus.
Então, se você dá mais ouvido às coisas do mundo e menos ouvido às coisas de Deus, quando cai uma tempestade, a sua fé não alcança o milagre. Matei a charada? Descobri o seu problema? Ah, então eu tenho pouca fé. Sim, está na hora de exercitar essa fé, está na hora de aumentar essa fé. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você escuta a palavra de Deus, você adquire isso. Irmãos, eu estou com quase 400 mensagens aí que eu envio para as pessoas, e eu escuto todas. Eu mesmo prego e eu mesmo escuto. Por quê? Porque eu aprendo com elas, e a minha fé aumenta por isso. Quando uma pessoa entra e me dá um testemunho, aquilo aumenta a minha fé. Quando uma pessoa diz que gosta de ouvir a palavra de Deus, aumenta a minha fé. Portanto, quanto mais você dá ouvido à palavra de Deus, mais aumenta a sua fé. Agora você não dá muito ouvido à palavra de Deus, mas dá ouvido às coisas dos outros. Alguém te conta uma piada, ou conta uma historinha, conta qualquer coisinha que seja, você dá mais ouvido para aquelas coisas. 100% de você, vamos lá, 80% está com os conhecimentos mundanos e 20% das coisas de Deus. É lógico que quando você cai numa tempestade, não tem como fazer nada. Por isso que Jesus estava deixando claro para eles, tá vendo? A tempestade veio, eu tô com vocês, mas é hora de vocês agir. Nem tudo sou eu, tá entendendo? Eu tenho minha mãe, mas nem tudo é mais a minha mãe, eu também tenho que começar a agir. Eu tenho minha esposa, mas nem tudo é só minha esposa, eu também tenho que começar a agir. Tem dia que eu chego em casa e lavo uma louça para ela, eu vou, faço uma comida para ela, ajudo a cuidar dos meus filhos. Por quê? Porque é minha obrigação, sou casado, eu tenho minha família, mas portanto, nem tudo é ela. Eu tenho a minha parte para fazer também. Agora, se eu só esperar por ela, não adianta. Tá entendendo? Agora, reparem comigo. Jesus repreendeu os ventos e o mar. E ficaram tudo em bonança. Lógico, ele usou o poder dele e repreendeu. Mas aquilo era uma lição para eles. Agora eu quero que você pegue a transformação dessa mensagem. Olha só. Eles ficaram maravilhados, né? Vamos transformar essa mensagem? Vamos. O mar é o mundo. O mar é o mundo. O barco pode ser a igreja como pode ser a sua casa. E a tempestade são as lutas. Então, às vezes você está no mundo e dentro da sua igreja ou na sua casa se levanta uma tempestade. E aí, para agir contra aquilo, você tem que usar a fé. Eu fiz um cafezinho um tempo atrás e comentei muito com vocês sobre que o mundo está em trevas, o mundo está no escuro, está em trevas, trevas, escuro. E o mundo está muito no doce. Tudo para eles é doce, a vida é boa para eles do jeito que está. É assim que eles querem. Eles querem ficar casando e se dando em casamento e vivendo nas obras malignas. Então, a gente reclama que o mundo não dá mais para viver. Lógico, irmãos, nós não somos dessa terra e vamos embora dessa terra. Porém, escute uma coisa. O mundo está assim porque a culpa é nossa. Mas eu fiquei sabendo que era do diabo. Não, o diabo está fazendo o trabalho dele, mas quem conserta as coisas somos nós. Por quê? Porque Cristo disse que nós somos luz da terra e sal. Então quem vai temperar as coisas aqui somos nós. E quem vai clarear as coisas aqui somos nós, porque somos luz do mundo. E tem muito crente que está andando apagado. Só dá para consertar alguma coisa se você começar a brilhar. Mostre o Cristo que há em você. Agora, se o seu Cristo que há em você só consegue fazer uma faísca, a sua fé está pouca. Ou que de lá nenhuma faísca aparece. Porque Cristo disse que faremos obras maiores ainda. Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, ele diz que faremos obras maiores ainda. Se Jesus andou sobre as águas, ele diz que faremos obras maiores ainda. Se ele curou um cego, um coxo, um manco, nós faremos obras maiores ainda. E por que não estamos fazendo? Porque somos homens de pouca fé. Compreendeu? Como que a gente pode chegar em algum lugar? Como que a gente pode fazer alguma coisa? Sendo que todas as vezes quando vamos fazer alguma coisa, agimos muito na incredulidade. Um homem chegou em Jesus uma certa vez, o seu filho estava moribundo, estava endemoniado, desculpe. De repente ele chega e fala assim: olha, Senhor, ajude meu filho, eu creio, mas ajude a minha incredulidade. Ele confessou que ele acredita, mas apenas um pouco. Mas ele ainda é um pouco incrédulo, tá entendendo? E Jesus foi e o curou. Você precisa confessar os seus erros ao Senhor e buscar aumentar isso. Se todo mundo hoje ganhar um aplicativo de um bichinho que ele tem que ser alimentado, todo dia você vai dar o alimento para ele, porque ele vai apitar no seu aparelho de celular que ele tá com fome. Aí você vai lá, aperta um botão e manda uma comidinha para ele. Eu sei porque eu já vi esse aplicativo. Aí você manda uma comidinha para ele. Quer dizer que temos prazer de brincar e se preocupar com um bichinho virtual, mas não temos preocupação com a nossa vida espiritual. Gostamos de alimentar um animal, um cachorro. Poxa, eu tenho meus animais, aí eu quero alimentar os meus animais. Só que eu me preocupo muito com eles, mas não me preocupo comigo.
Eu não quero saber de louvar, jejuar, orar. Eu não quero saber de ler a palavra. Contanto, eu não me alimento espiritualmente. Aí eu caio numa tempestade. Estou no barco, Jesus está comigo, Ele não me abandonou. Mas eu estou no barco, de repente se levanta a tempestade. E ela pode fazer o barco virar. E se o barco virar, eu vou me afogar. Então o que temos que fazer? Aumentar a nossa fé. Se não chegou o dia mau, se você não está com nenhum problema, aumente a sua fé. Procure ler a palavra de Deus muito mais. Teve uma irmã esses dias que falou para mim assim: irmão, qual livro da Bíblia eu posso começar a ler? Eu sou nova convertida. Eu disse para ela: comece pelo Evangelho de João. Não adianta começar de Gênesis a Apocalipse, muita coisa você não vai entender. Mas eu fiquei como um consultor dela. Por quê? Ela começou no Evangelho de João. Eu falei: qualquer dúvida você me procura. Ela foi lá e me perguntou uma dúvida. Aí eu expliquei para ela aquela dúvida que ela tinha. Ela já começou a ter clareza. Ela tem leveza no corpo. Ela está sentindo paz quando ela começa a ler a palavra do Senhor. Então qual que é o seu trabalho? Qual que é o meu trabalho? Aumentar a nossa fé. Porque quando o inimigo se levantar contra nós, teremos fé. E podemos passar por aquela dificuldade. Então, quando Jesus acalmou a tempestade, ele deixou claro para eles, né? Ele mostrou para eles: olha, e disse ele: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se repreendeu os ventos e mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não é que homem é esse. Esse é o Todo-Poderoso, esse é o Filho do Eterno. Mas ali, quem está no teste é você. É a mesma coisa você ver uma professora resolver uma conta e você falar: que mulher sábia. É uma professora, lógico. Ela já sabe o resultado porque ela estudou para aquilo. E você? Então é você que tem que começar a ficar capacitado. Estamos em um mundo que a qualquer momento pode vir qualquer tipo de luta. Luta familiar, no emprego, na igreja, no relacionamento, seja onde for. Aí você vai estar estruturado com aquilo. Por quê? Porque tem fé. Seu marido de repente, ou sua esposa, começou a querer ter problemas de querer se separar. Você tem fé para lutar contra aquilo. Seu filho ou filha começou a se envolver com coisas erradas. Você tem fé para lutar contra aquilo. Se nesse exato momento você está passando por uma luta dessa, o que te falta é fé. Não é um revólver para tentar resolver a situação, nem uns comprimidos para tentar se matar. Isso não resolve nada. Não adianta pedir oração para A e B, não resolve nada. O que resolve é você agir. Acalme a tempestade da sua vida hoje. Aumente a sua fé. Escute os cafezinhos com Jesus. Escute aí as palavras do presbítero Bruno, que são mensagens maravilhosas. As palavras do presbítero Adriano. As mensagens maravilhosas da missionária Gisele, do Cleison que está vindo aí, o Michel de Itaquá. Olha os irmãos que estão vindo agora, irmãos, trazendo mensagens maravilhosas. Escute essas mensagens. Se puder, pegue o contato de todos eles e comece a ouvir todos os dias, todas as horas que puderem. Se encha da palavra de Deus, porque ela vai te sustentar e te fazer forte. Não fique só com um cafezinho. Mas eu sou fã do cafezinho, eu amo o cafezinho, fala muito comigo. Sim, mas coma a palavra de Deus mais e mais e mais. Chegue na sua casa, medite a palavra que foi pregada. Vá para um culto, preste atenção na palavra do seu pastor. Ouça ele, seja obediente. Aumente o seu coração, a sua fé. Para que quando se levantar uma luta, essa tempestade, não terá nenhum problema. Ali um dos discípulos deveria se levantar e dizer: vento, aquieta-te. Mar, cala-te. Porque Jesus falou que nós podemos. Só que não agimos, esperamos por Ele. E muita coisa Jesus não vai fazer. Ele vai esperar você agir. Porque Ele disse que: eis que vos dou poder para pegarem cobras, escorpiões, para comer coisas envenenadas, e dano nenhum fará contra ti. Ele disse lá em Marcos, no último capítulo de Marcos. Pode ler que você vai ver. Ele te deu poder para colocar a mão nos enfermos e serem curados. Então, por que você está achando que não pode nada? Aumente a sua fé. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe profundamente a todos, grandemente. Quero mandar aqui alguns abraços, meus irmãos. Olha, quero mandar um abraço aqui para os grupos Mulheres Guerreiras, Guerreiros de Cristo, Casamento Perfeito, A Bíblia Nos Ensina
e a missionária Neide. Quero mandar um abraço para todos vocês. Também quero mandar um abraço para o Ministério Erondina Rondon Pereira, de composições. É uma varoa abençoada que ela faz composições, irmãos. E tem composições aí dela que já está na mão aí de alguns irmãos já louvando ao Senhor, né? Também quero agradecer por isso, por ela ser ouvinte do Cafezinho com Jesus, né? Aqui meu abraço para o Ministério Erondina Rondon Pereira, de composições. Também quero mandar um abraço para o grupo Eu Mais Cristo e a irmã Tatiane, de Minas Gerais. Amém? Deus abençoe a todos.